A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha. E hoje vamos ter uma entrevista com o pessoal que veio da comunidade do Andorinhas, veio conversar com a gente. O ex-vereador Aguinel veio contar e reivindicar o que a lei faculta e que infelizmente não tem sido cumprido na cidade de Ponta Grossa. Mas isso vai ser para o segundo bloco. Nesse primeiro bloco a gente sempre abre contando de um vulto histórico. Nós já falamos muito a respeito de Getúlio Vargas, mas dentro da sequência de presidente da República, nós vamos ter que falar de Getúlio novamente, né? Porque o Getúlio antecede Eurico Gaspar Dutra, depois vamos falar do Dutra, mas Getúlio, que foi o presidente da República, como a gente já falou, né, no programa passado lá, fruto dos pica-pau e dos maragatos, veio Getúlio para a presidência da República, mas falando um pouco desse governo do Getúlio, que começa em 1930, né, com a Revolução de 30, assume o poder, e veio Getúlio Vargas ali governando o país até 44, 45, quando ele é retirado do poder pelo Marechal Henrique Teixeira Dufles Locke, vai para a fazenda de São Borja, faz um retiro, né? Neste período e nós vamos falar para frente que é Eurico Gaspar Dutra, mas depois Getúlio volta ao poder. Mas falando um pouco de Getúlio Vargas, do que Getúlio fez, Getúlio deu uma grande contribuição para o país. A gente que gosta e a gente que não gosta do Getúlio. Mas a cultura gaúcha é uma cultura muito rica. E mesmo Getúlio Vargas teve uma presença muito poderosa no governo. Então, com certas características Getúlio ouvia muito. Getúlio falava pouco, ouvia muito, né? Ele era muito inteligente. Ele foi promotor público, ele primeiro tentou a carreira militar, viu que não era vocacionado, foi para o direito e, obviamente, para a política, e de lá não saiu mais. Foi um exemplo, casada com a dona Darcy Vargas. Ela era filha de um estanceiro muito rico, dono de banco. O Getúlio era de uma família influente, era um castilhista, era o adepto do Júlio de Castilhos. Depois, obviamente, veio a sequência com Borges de Medeiros. E Getúlio foi muito influenciado por eles, tanto pelo Castilho, como depois pelo Borges de Medeiros, que eram positivistas, e vem com essa visão positivista. O Getúlio, porque muita gente fala, o trabalhismo não tem nada a ver com o comunismo, né? Tanto é que a gente tenta rotular tudo que é governo, tenta colocar um rótulo, né? Mas foi um governo nacionalista, né? Com uma postura trabalhista, né? Porque era o momento, tinha que ser daquela forma. A gente sabe que Stalin teve que trazer a população do campesinato pro operariado através de um custo muito elevado, com mais de 2 milhões de mortes. A gente viu que Getúlio Vargas, com uma canetada, conseguiu fazer o mesmo sem ter que matar ninguém. Então foi uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, né? Tentaram derrubar ele várias vezes, já contamos aqui a história do integralismo, não particularmente do Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas, que se assemelhava muito ao nazismo, andavam com uma braçadeirinha aqui, tudo de camisa verde, tinha um cumprimento lá como Hitler, mas só que em vez de Hitler é o Anauê, né? Que não tinha nada a ver. Eu até não entendo isso, mas tudo bem, né? É um nacionalista exacerbados, né? E que tentaram até derrubar o Getúlio, se não me engano, no Palácio das Laranjeiras e não no Catete, né? Tentaram invadir. O pessoal Genóbio, aquele ministro da guerra, deixaram ele. O Getúlio teve que se defender com a guarda pessoal e com a sua filha, Alzira
do Amaral Peixoto, que era a dona Alzira Vargas, que era filha do coração do Getúlio, né, que estava ali. O Getúlio, obviamente, teve na sua esposa uma grande companheira, né, que acompanhou sempre na política, mas Getúlio deu seus pulinhos, né, numa sociedade machista, como a sociedade da época. Inclusive, o Getúlio teve um grande romance, que era Dona Aimé, que era conhecidíssima, né, e aqui agora estamos fofocando, né, estamos tricotando aqui. E ele disse que teve outros casos amorosos, inclusive no livro do Narlock, do Leandro Narlock, do outro, o Politicamente Incorreto, fala lá dos romances com Ângela Maria e com uma vedete da época chamada Virginia Lane. Né? Está lá, nas memórias, inclusive do Getúlio, fala da Dona Aimé. E, a partir de um determinado momento, a Dona Darcy Vargas, que era a esposa dele, não gostou muito da história e parece que continuaram com o casamento, mas, obviamente, dormindo separados, em função de que o Getúlio também era, né, era terrível, o seu Getúlio Vargas. Né? E ele teve período na presidência da República. Ele foi uma pessoa sempre muito firme, né? Muito bem assessorado, tanto é que Oswaldo Aranha e tantos outros expoentes intelectuais que sempre colaboraram com Getúlio Vargas, ali no começo do Getúlio, Gustavo Capanema, né? Foi ministro da Educação, Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, Góes Monteiro, que foi o ministro da Defesa, né? Ministro da Guerra, na época, não sei como é que era a nomenclatura, e como é que era a divisão, mas sempre muito bem assessorado e sempre, como eu falei, uma pessoa que eu ouvia mais do que falava. Agora, quando falava, era para decidir. Né? Então a gente vê o comportamento do Getúlio sempre muito firme. O Getúlio que atrapalhou foi os familiares. Na família dele, ele não empregou ninguém da família. Não empregou ninguém. A única pessoa que ele empregou na coisa pública foi o esposo, mas que era uma pessoa preparadíssima, merecia até, mesmo que não fosse casado com a Alzira, que era filha do coração dele, que era o almirante Amaral Peixoto, que foi casado com a dona Alzira Vargas, do Amaral Peixoto, né? Que era filha do coração dele, que sempre acompanhou o pai. Inclusive no filme do Getúlio, quando conta a história com o Tony Ramos, desempenhado pela aquela atriz Drica Moraes, que faz muito bem o papel, e que era a filha do coração do Getúlio. O Getúlio teve um filho chamado Getulinho, que morreu de poliomielite com 26 anos, né? E teve outro filho, que me parece que, se não me engano, era médico, eu não lembro bem ao certo, era político, mas não se destacou tanto na política. O grande destaque da política foi o Getúlio. Agora ele tinha uma família bem complicada, né? Que dava rolo com irmão, com parente. Tanto o Getúlio morreu com uma estância em São Borja de 46 hectares e com um apartamento em construção no Rio de Janeiro. Era o patrimônio do Getúlio. Então, quando diziam que o Getúlio era isso, que tinha problema, eu não acredito. Eu acredito que o Getúlio teve um comportamento com relação à corrupção que não dá para falar. Agora, não pode se dizer o mesmo de quem, de repente, o acompanhava, porque a gente sabe naqueles relatos do Gregório Fortunato, que era o cara que o acompanhava, sempre que veio desde os tempos da estância, né, que ficou em dúvida sobre a compra de uma fazenda e de outras coisas. Mas ele, Getúlio Vargas, morreu com muito pouca coisa de patrimônio. Morreu com a estância que ele já tinha antes de ser presidente da República, que eram 46 hectares em São Borja, e um apartamento em construção no Rio de Janeiro. Isso era o patrimônio do Getúlio Vargas quando da sua morte, do seu suicídio. Inclusive, depois do suicídio, isso a gente vai falar lá para frente, esse pessoal que agrediu ele, que perseguiu ele no momento, o Carlos Lacerda, tiveram que ir embora do Brasil, tentando dar uma sumida, porque o povo estava revoltado pelo suicídio do Getúlio.
era uma pessoa bem quisto, Getúlio, né? A gente fala principalmente aquela gauchada que é muito bem ele, o movimento trabalhista que é muito, deve muito ao Getúlio Vargas, e ele fez no momento o que devia ser feito pelo Brasil. Acertou na política externa quando se aproximou dos Estados Unidos e se descansou, mas ao mesmo tempo ele cevou a Alemanha para poder arrancar o desenvolvimento do país através da siderurgia. A Companhia Siderúrgica Nacional vem com aquele acerto com o Roosevelt, vem mais 2 aeroportos, vem bastante coisa em função dessa saída estratégica e com o conselho do Oswaldo Aranha, né? Porque era o Oswaldo Aranha que, nessa política internacional, que norteava a política internacional do governo Getúlio Vargas. E eles cevaram aqui, inclusive eles chegaram a entregar, já falamos aqui no programa anterior, a Olga Benário, né, que depois foi assassinada pelo governo nazista do Adolf Hitler, mas negociando com o americano para arrancar o máximo possível. Ganhamos até o Zé Carioca, ganhamos até o Zé Carioca do Walt Disney, dos americanos, para que a gente se aliasse, porque precisava aquele cruzamento do Atlântico, Rio Grande do Norte como um ponto extremo, nós somos o quintal americano, estamos aqui embaixo, então houve um certo interesse e foi muito bem articulado, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, havia um movimento mundial de liberdade, justamente pela vitória de quem foi o vitorioso, que foi o Inglaterra, Estados Unidos e França, né, os países do mundo livre. Então veio toda uma pregação que modificou, mas não que houvesse uma intenção de retirada do Getúlio. Haviam grupos, né, de interesse que obviamente não concordavam com o Getúlio Vargas. Mas se a gente pesar os prós e contras, eu, por exemplo, acho que o Getúlio foi muito bom para o Brasil, né? É a minha opinião. Eu respeito os que acham o contrário, mas eu, na minha opinião, naquele momento ele foi muito bom para o Brasil, dentro da política, daqueles avanços que teve. Mas os avanços assim, mas não interessa, mas quem fez foi ele. O voto da mulher, né? Uma postura um pouco que é nacionalista, mas para aquele momento foi muito interessante para o Brasil, né? Movimento do petróleo, da indústria desenvolvimentista, de urbanizar o Brasil, que era um país agrícola, trazer, né? Volto a repetir, sem ter que fazer aquilo que o Stalin fez de matar mais de 2 milhões de campesinos para urbanizar a União Soviética na época, trazer para o operariado, né? Para a indústria, a mão de obra. No Brasil não se precisou disso. Uma política de benefícios que foi feita na época, trazidas pelo Getúlio, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, enfim. Ele veio propiciando avanços e veio trazendo o desenvolvimento e rompendo com uma política conservadora do café com leite, como nós já falamos aqui, que atrasou o Brasil por muito tempo. Então, é a participação maior. Na época tinha um zago do café com leite, que queriam comer um bom churrasco gaúcho, e o Getúlio veio e satisfez o povo brasileiro. Tanto é que depois ele volta para o poder na década de 50, fruto de um processo eleitoral no qual ele foi vitorioso. Então, é uma parte da democracia, como eu falei, que começa em 44, 45 com a queda do Getúlio, volta à democracia e depois esse período que retorna em 64 com a queda da democracia em função da implantação do regime de exceção. Neste período, nos 45 a 64, nós tivemos um período de democracia. Teve o Juscelino para o meio, enfim. Mas é a narrativa que a gente vai trazer para você daqui para frente. Agora nós vamos para o segundo bloco falando de política, com o ex-vereador Aguinel trazendo as reivindicações justas de uma comunidade sofrida. E vamos trazer um exemplo de uma moça aqui, que é um exemplo para todos os jovens de que é possível, é só querer. Depois dos comerciais. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal, nesta terça-feira, para que a gente possa falar de política, do dia a dia e principalmente do que acontece aqui no nosso município e, de preferência, tirando o biombo, para mostrar aquilo que se esconde muitas vezes atrás do biombo e que não é
dado ênfase que deveria ser dado. Hoje nós estamos nesse segundo bloco com o ex-vereador Aguinel, nosso colega de Câmara de Vereadores, abrindo um espaço para que a comunidade de Ponta Grossa tenha a possibilidade de falar a respeito das dificuldades que encontram no seu dia a dia, para que possam se expressar, e abrindo um canal de comunicação direto entre a população, né, e através do veículo de comunicação, manifestando insatisfações ou até satisfações, se porventura acontecer no município em relação ao poder público, mas abrindo um espaço democrático para que as pessoas possam falar e efetivamente mostrar o que está acontecendo no dia a dia de Ponta Grossa. Hoje a gente recebe o ex-vereador Aguinel, meu colega de Câmara. Eu sempre falo que eu tive o privilégio de trabalhar na Câmara de Vereadores na legislatura passada, diga-se de passagem, uma legislatura combativa, que fez um trabalho muito bom, principalmente de fiscalização em relação ao governo. E hoje é com grande satisfação que eu recebo o vereador Aguinel. Ele foi candidato no último pleito, não conseguiu lograr êxito. Acho até que acho que quem perdeu foi a comunidade a qual ele pertence, porque sempre, quando tive com ele na Câmara, sempre representou bem a sua comunidade, seja no pleito e no comportamento em relação às matérias que aportavam na Câmara. Então, boa noite, ex-vereador Aguinel, nosso colega de trabalho, uma pessoa que eu quero muito bem. E hoje, falando um pouco, porque você mantém vivo ainda o teu serviço à comunidade, né, Aguinel? Boa noite, Laroca, boa noite aos teus telespectadores. É uma enorme satisfação hoje vim ao seu programa aqui para abordar temas aí que são os direitos da nossa população. E como você bem frisou, Laroca, nós, enquanto estava na Câmara, fizemos o nosso papel, desempenhamos muito bem. Hoje estou com minha consciência tranquila, fiz um trabalho que deveria ser feito e mesmo assim continuo, né, lutando e fazendo um trabalho para que as pessoas que nos procuram, porque você sabe que nós tivemos um mandato de vereador e as pessoas continuam nos procurar, né? Tem a gente como referência de lutar pelos direitos das pessoas. Então a gente continua fazendo esse trabalho para que as pessoas possam ter os seus direitos garantidos, que muitas vezes são negados. E hoje eu gostaria que fizesse uma apresentação do pessoal que está nos visitando aqui no estúdio. Você poderia apresentá-los até para a gente saber o problema de cada um e o que está acontecendo em determinadas regiões aqui da cidade de Ponta Grossa, em especial me parece que é a região do Varanas, né, Aguinaldo? Então vamos lá, faça a apresentação aí. Exatamente, Laroca, nós temos aqui ao meu lado esquerdo a Selma, que mora na Vila Andorinhas, aí na sequência tem a Adriane, e depois tem a Stephanie, que é a filha da Adriane. Então, elas moram numa região, numa vila aqui em Ponta Grossa, que é na Vila Andorinhas, e que carece de muitos serviços públicos, né? Então, a gente já vem caminhando com elas assim, Laroca, já fomos na Prefeitura, Ministério Público, já estamos uma longa caminhada para que elas possam aí ter, de fato, o que de direito é delas. Então, elas não estão pedindo nada de graça do poder público, apenas o que é de direito. Então, a gente... Eu quero saber que é o nome do artista aqui, que estamos com um artista aqui também presente. Como é que é o nome dele? Alejandro. Então, olha, nome bonito, nome pomposo. Alejandro que está acompanhando a mãe aqui no programa. Seja bem-vindo, Alejandro, no programa. Mas primeiro eu gostaria de saber, o Andorinha não foi uma vila criada pela própria Prefeitura Municipal? Eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Quem que poderia... Ela foi criada pela Prolar. Pela Prolar? Sim. Onde é que fica a localização exata ali do Andorinha? É final do núcleo Pitangui. Pitangui. Então termina o Pitangui ali, como quem vai para o núcleo Rio Verde, sim, passa Pitangui, daí o próximo seria o Andorinha. Já é o Andorinhas. Tá. Quantas residências tem ali naquela... 85 casas. 85 casas. Vocês me parece que foram retirados de outras áreas, sim, né? Dizem que nós saímos de áreas de risco. Só que áreas de risco que nós contava com posto de saúde, ônibus, asfalto, 3 quadras das nossas casas, né? A gente foi para lá. Mas foi promessas que nós iríamos sofrer por 3 meses pelas faltas das coisas básicas, e isso já foi para 2 anos e 2 meses. Esse compromisso foi de quem? Da Prolar. Da Prolar? Sim, da Prolar. Especificamente
A instituição falou com vocês? Teve várias reuniões. Tinha algum representante de Sim, vocês? assistentes sociais iriam de cada mês lá no bairro. E a gente falava dos mesmos problemas. Eles diziam, não, vai ser só por 3 meses. E isso foi prolongando a 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. A senhora é oriunda de que bairro? Eu era da Vilela. Da Vilela? Sim. A senhora? Da Vilela também. A senhora pode pegar o microfone. E a senhora está encontrando muita dificuldade ali na Andorinha. O que falta para vocês, basicamente? Bom, a nossa maior dificuldade é o transporte coletivo. Que a gente não tem acesso ao ônibus lá dentro da vila. A gente tem que ir até o Núcleo Pitangui pegar, que é da minha casa, que eu moro na última quadra. Na última quadra da Andorinha. Do Andorinhas. Tá. Dá 11 quadras e meia pro ponto de ônibus. 11 quadras e meia? Isso. Então, peraí, mas daí É lá no Núcleo a lei, Pitangui. a própria lei do 18. 7.018? Pois é, porque diz lá que é 400 metros a distância máxima de um ponto de ônibus com a moradia da pessoa. Igual eu ouvi o senhor falando na rádio, né? Até não consegui me manifestar naquele exato momento. O senhor falou que o máximo são 400 metros de distância. É o máximo, não pode. Ultrapassa isso, sim. Então a prefeitura está descumprindo a lei 7.018, Aguinaldo. Está. Ela está descumprindo. Eu queria aproveitar falar com a Jéssica, né? Stephanie, desculpe, Stephanie. Stephanie, eu queria falar um pouco com você. Conta um pouquinho de você. Você é estudante, né? Sim, eu sou estudante do 4º ano de Direito. Eu estudo na Secal. À noite, né, das 18h40 até as 10 da noite, que eu fico na faculdade. Me diga uma coisa, qual é a tua dificuldade em relação... Você é moradora de Andorinha, com a tua mãe, obviamente. Sim, isso. Qual é a dificuldade que você tem? Bom, já começando pela distância, né? São 11 quadras e meias. Eu carrego a mochila com o peso do meu notebook, porque como eu não posso usar caderno, o meu meio de estudos é o notebook, né, que contém o leitor de tela. Então é um software específico para a tua dificuldade visual. Isso. Então, além de eu estar carregando um peso, porque é muito pesada a minha mochila, é o perigo de eu chegar às 11 horas da faculdade, andar 11 quadras e meia carregando o meu material de estudo, sendo que a vila não tem tanta iluminação assim, e pela distância é o perigo que tem de um assalto, de um... Tem problema com segurança pública na vila? Está tendo? Pergunta que eu faço. Tem alguns casos acontecendo ali nas proximidades? No começo da vila, Ali, pega o microfone. logo que começou o bairro, existia muita violência. Aham. Aí deu uma amenizada, porque a polícia, a guarda municipal sempre faz uma ronda no bairro. Sim. Aham. Mas no caso dela, que chega às 11 horas, não tem como. Não, o caso dela eu acho que não tem nem o que discutir. Não. Né? Porque Falam tanto em acessibilidade, fala-se tanto na possibilidade de acessibilidade. Primeiro, a distância. A distância Sim. é uma violação, e você como estudante de Direito, você tem pleno conhecimento disso, de que está lá no texto da lei 7.018, de que a distância máxima entre uma residência e o ponto de ônibus é de 400 metros. Passou disso, o gerenciador, que é a prefeitura, no caso, através da autarquia municipal de trânsito, ele tem que resolver o problema de vocês. É como o senhor está falando. Aí o que eles alegam, o quê? Que não tem muito fluxo de pessoas. Aí eu queria até falar para a prefeitura, existe sim, pessoas que saem 5h40 da manhã para trabalhar, 6h20, crianças que estudam no Meleleu, Colégio do Jardim Carvalho, que pegam ônibus de 6h20. Aí, veja bem, o primeiro ônibus que colocaram lá entra às 7h20 da manhã. As crianças têm que estar às 7h30 dentro do colégio. Aí eu queria perguntar, né, para os responsáveis, Os governantes, né? Qual Quem é está governando e administrando. qual foi a ideia deles de colocarem um ônibus 7h20 da manhã e meio-dia? Só são esses 2 horários que eles Daí, colocaram. obviamente, não vai dar movimento justamente Aí o que nesse acontece? horário. Os trabalhadores se obrigam a ir no Núcleo Pitangui, porque lá é de 13 em 13 minutos tem ônibus. E no nosso caso, o primeiro ônibus que entrou na vila, 7h20 da manhã. Aí todo mundo já foi trabalhar, as crianças já foram para E aula. houve uma discussão com a comunidade, vocês tiveram a possibilidade
de dialogar com a autarquia? Não, nunca teve esse diálogo. Eles sempre dizem que estão analisando o caso, estão estudando o caso, só que nunca dão retorno para nós. Tanto que a gente foi até o Ministério Público. E o que o promotor falou? Ainda está no aguardo da resposta da prefeitura. A prefeitura ainda não respondeu. Não, estou com os Isso dois. já faz tempo, Está né? aqui. Eu até gostaria de que você me passasse esse documento, até para que eu mostrasse ali na câmera, para que a gente possa certificar de que efetivamente está acontecendo. Olha, então, aqui é a central de atendimento ali do Ministério Público, né? Joselma, você que foi atendida, uma liga comunitária, então está dizendo aqui atendida, veio até o Ministério Público para solicitar. Esta não possui linha de ônibus, afirmou que o ponto de ônibus mais próximo fica a mais de 400 km, inclusive em desrespeito à lei municipal. Afirmou que diversos moradores, perfeito, é uma reivindicação justa, está dentro do texto da lei. O Aguinel trabalhou muito com transporte coletivo, eu queria até que você falasse um pouco a respeito disso. Vários baixo-assinados, que eles alegam. Presta aqui que eu quero mostrar. Vários baixo-assinados que a gente fez, que eles alegam que não há a quantidade X de pessoas. Existe sim, tem uma quantidade X de pessoas. Mas como eu falei no começo, né? Olha, foi endereçado ao Roberto Pelissari Júnior. Dá para focar aqui aqui, ó. Vamos ver se tá dando aqui, ó. Aqui está o abaixo-assinado, mandado pela comunidade, com todas as folhas aqui. Esse abaixo-assinado foi endereçado ao Roberto Pelissari, que é o presidente da autarquia. Estão assinado com o número do telefone, inclusive dos moradores. Eu gostaria que tivesse uma resposta por parte do poder público. Ó, isso daqui. Que houvesse uma resposta por parte do poder público com relação a isso. Porque não é uma situação bem complicada o que a gente está vendo. Lei, a 7.018, prevê que em 400 metros nós tenhamos que ter um ponto de ônibus para os moradores poderem ter acesso. Então fala-se muito em tal da acessibilidade. E eu quero aproveitar aqui, Stephanie, né? Acessibilidade, além do problema do transporte, eu queria saber como é que está para você, que tem a dificuldade de locomoção em função da visão, como é que está Ponta Grossa? Ponta Grossa dá possibilidade de acessibilidade às pessoas? Eu só gostaria de frisar antes, em relação ao ônibus que a Selma falou que colocaram na vila, ficou por um mês apenas esse ônibus, nesses 2 horários. E o Aguinaldo tinha comentado comigo que eu teria a possibilidade de pedir ao motorista ou ao cobrador que me deixasse mais próximo de casa. Mas nesse sentido, como que eu posso pedir para me deixar mais próximo de casa, sendo que o mais próximo... Eles não vão querer entrar 11 quadras em uma vila para me deixar mais próximo de casa. Muito difícil, né? Eles não vão querer. E no restante da cidade, você vê uma certa manifestação por parte do poder público de atender a necessidade de vocês em termos de acesso? Quando você vai ali pelo calçadão, como é que você se sente? Tem algumas ruas que dão possibilidade de acessibilidade? É muito precário. É precário? É precário. Além de calçadas cheias de buraco, lixeira no meio do caminho, as pistas tátil estão muito falhas. No terminal não tem condições da gente estar andando sem que não fiquem em cima da pista tátil. Falta conscientização, falta divulgar mais que aquela pista tátil é para o deficiente visual. O caminho amarelinho ali, para nós, amarelinho, né? Exatamente. Para vocês seria o guia da passagem ali. É o único espaço que a gente tem. É o único espaço no terminal, é o único espaço em uma calçada, é o único espaço no calçadão, é aquela pista tátil. É o caminho que a gente tem para conseguir. E o pessoal muitas vezes vira obstáculo dentro da pista tátil. Exatamente. A gente já se bateu em pessoas que ficam namorando em cima da pista tátil, mexendo no celular, que acha que é passarela. Não tem essa conscientização, e às vezes a gente acaba levando um xingo, alguma ignorância, porque bate com a bengala na perna da pessoa, a pessoa acha ruim. Uhum. Às vezes as pessoas são grossas, acaba tratando mal a gente por pedir licença ou por bater com a bengala na perna da pessoa, por estar passando ali. Você sente então que falta muito ainda para o país avançar
Principalmente no que você está sentindo aqui em relação a essa questão da acessibilidade. Falta, tá em passos curtos. Tem coisas que melhoraram. Tem prédios que se adaptaram com a pista tátil, com o braille, tem a questão dos cardápios em braille, mas está faltando muito ainda. Ainda tem muito a Tem ser muita feito, coisa né? para fazer. Tá, com relação à universidade, você tem facilidade na universidade? Você falou que tem um software que ajuda na possibilidade de você estudar. E na faculdade você tem esse atendimento, é diferenciado? Como é que é? Só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, né? Então, o prédio da faculdade em si também, ele é adaptado, tem a pista tátil, tem rampa. Na sala, não tenho assim, um professor específico para me auxiliar. Os professores que ministram as matérias, eles postam material no e-mail ou via AVA, né? Porque a gente faz atividades online. Ou levo num pendrive para mim, eu passo no meu notebook e consigo ouvir pelo meu notebook. É lógico que aí também nessa questão que nem livros, eu sinto falta de livros adaptados, não tem audiobook de nenhum livro para direito. Nessa necessidade, eu sinto muita falta disso. Pouca acessibilidade nessa questão também. A questão da bibliografia, você tem uma certa dificuldade. Exatamente. E em relação ao meu TCC, já estou se preparando para escrever o TCC. Lembrando que ela está no 4º ano, pessoal. Está no 4º ano. Esse ano é o ano do TCC. É bem complicado. Qual é o teu tema escolhido? Eu vou fazer sobre a responsabilidade civil do médico e do atleta no doping. Que eu sou atleta também, faço atletismo. Opa, e que é um tal? tema que eu gosto, o esporte é um tema que eu gosto. E daí eu resolvi fazer sobre a responsabilidade civil do médico e do atleta no doping. Então, eu dependo de muito livro, né? Dependo também de alguém para estar lendo para mim. Eu vou precisar de voluntários para fazer essa leitura, porque eu não tenho livro adaptado para eu ler, para eu ouvir no meu computador. Mas eu queria ouvir da mãe, é um orgulho para você, né? Você vê o desempenho da tua filha, né? Com todas as dificuldades, essa coisa de batalhar, de correr atrás, de praticar esporte. Eu acho que você só tem orgulho, né? Sim, é verdade. No início, quando ela perdeu a visão, eu confesso que a primeira coisa que me passou pela cabeça foi de tirá-la da escola. Até por causa do bullying, que hoje é chamado bullying, mas antes era só tiração de sarro, né? Então já tinha. Porque ela tinha baixa visão. Teve uma vez que uma colega colocou ela dentro do cesto de lixo. Então eu pensava, se ela tinha baixa visão e ela era tratada dessa maneira, eu vinha na minha cabeça, como que vai ser depois que o convívio dela com os alunos, porque ela perdeu a visão durante as férias de final de ano. Então, no início do ano, eu já não mandei para o colégio, daí depois eu tive contato com a professora, aí a PADEV, que é uma instituição que ela frequenta. A PADEV faz um excelente trabalho, né? Sim, faz um excelente trabalho. Inclusive fizeram comigo, eu passei até por psicólogo, aí o psicólogo falou assim, mãe, eu achava que eu ia encontrar a Stephanie com dificuldade e foi ao contrário. Só que você, quando preparou ela, porque a gente já sabia que poderia acontecer, né? Ele falou assim, quando você preparou ela e esqueceu de se preparar. Então, você fez um ótimo trabalho com ela e esqueceu de você. Então, eles fizeram assim, um trabalho comigo, com os outros alunos, me mostraram uma outra realidade que eu não via. E isso foi me abrindo os olhos, né? Então, eu fui entendendo que o meu chão não tinha saído dos meus pés. Era só uma nova etapa. Hoje, eu não vou dizer para você que é 100% assim, não, tá tranquilo, minha filha não enxerga e tá tudo bem. Mas eu já sei lidar com a situação. E vejo a vantagem disso. Aí, às vezes, as pessoas podem dizer, mas qual que é a vantagem de se ter um filho cego? A vantagem é que ela é tudo isso que vocês estão vendo. Ela é uma menina que nunca me deu problemas. Ela lutou pelo que ela queria. Ela simplesmente poderia ter ficado em casa, cruzado os braços e dizer, eu não vou fazer nada porque eu não enxergo. E ninguém em casa iria cobrar nada dela porque ela não enxergava. Só que ela resolveu ir atrás do atletismo. Ela tem coleção de medalha em casa. 1º, 2º e 3º lugar no máximo. Ela foi fazer uma palestra sobre acessibilidade na Secal e ganhou uma bolsa de estudo lá. Então, quer dizer, ela foi lá para falar da dificuldade dela e aí, no desenrolar da conversa, ela ganhou essa bolsa de estudo. Então, já está aí no 7º período, né, já está terminando mais esse ano, já está na reta final para formatura. E aí eu vou dizer o quê? Poxa, minha filha é uma coitada? Não, coitada. Quem acha que ela é uma coitada?
Ela só não enxerga. Ela tem eu muito vou mais. falar diferente. Acho que a tua filha, ela não vê, mas ela enxerga. Exatamente. Talvez enxergue melhor do que muita Exatamente. gente com a visão perfeita. Hoje eu vejo enxergou isso. a vida, enxergou o que ela deveria de fazer. Ela está Exatamente. fazendo o que tem que fazer. A perspectiva de cidadania dela, a gente vê estampada na fisionomia dela, que é a educação, que ela sabe que a educação vai ser a saída, é a perspectiva, o Sim. esporte como elemento decisivo de preparo físico, de aguentar aquilo que tem que aguentar fisicamente. Então eu vejo que pode não ver, mas enxerga muito. Por isso que eu disse para você que hoje eu consigo ver o lado bom da coisa. Que como podem dizer, mas qual que é a vantagem? Nossa, tem inúmeras vantagens. A vantagem é que ela ensina para o outro que dá para ser capaz, que dá para fazer, que pode acontecer. Sabe? Então tem muita gente aí que enxerga, que anda, que fala, que tem todos os sentidos, não tem nenhuma deficiência física aparente e se encosta na primeira dificuldade que vê, que desiste, que desanima. Então ela não desanimou, ela correu atrás, ela é uma pessoa bem resolvida com a cegueira dela, ela não é infeliz. Que a princípio as pessoas pensam, não, ela é uma coitada porque ela não enxerga. Aí que dó, não, ela é feliz, ela é bem resolvida. Sabe? Então, hoje eu consigo ver isso, sabe? As coisas que ela faz, os pensamentos dela, o nosso dia a dia, como que é o nosso convívio, os planos que ela tem, a maneira que ela pensa no próximo. E a gente sente muita segurança, né, Stephanie? Quando a gente Sim. conversa com ela, ela é muito segura do que ela fala, ela sabe o que está falando, ela sabe, não sei, pelo menos é uma avaliação minha, deve Sim. ter um planejamento de vida e sabe o que é. Né? Eu acho que isso é enxergar, né? É enxergar muito longe. Né? Porque tem pessoas, né, na plenitude da saúde. Ela enxerga com os olhos do coração, né? Com os olhos da alma. Talvez enxergue melhor que a gente. É melhor do até, que a gente. né? Por isso que a gente está correndo atrás para ajudar ela, né? Porque Não, a gente e ajudar, pensa Ajudar não, é cobrar um direito. isso, meu porque Deus. eu vejo a mãe indo levar, a mãe indo buscar. Claro que não é sacrifício nenhum para a mãe vai bem além por um filho. Não, a mãe vai Só faz que muito mais do eu isso. acho assim injusto a situação que está acontecendo, um direito que ninguém vai andar de graça no ônibus, vai pagar. Ela ter que ir 11 quadras e meia levar, 11 quadras e meia buscar. Ela usa o ônibus 4 vezes ao dia. Será que alguém não tem sensibilidade de sentir o que ele sente? 4 vezes ao dia, com chuva, sol, ela com a mochila pesada, são 4 vezes ao dia. Olha, Joselma, é direito de vocês. É direito. É direito. Está dentro do texto da lei. Falam tanto da gente cumprir a lei, mas essa lei é para todos cumprirem, não é só para nós. O administrador público, o gestor público, ele tem até que dar um exemplo e uma responsabilidade maior no cumprimento da legislação. Nós estamos falando da responsabilidade de um direito fundamental que a Stephanie sabe, estuda direito, que é o direito de ir e vir. O transporte público tem que estar à disposição, ele tem que ter todo um regramento e esse regramento tem que ser cumprido. Então, quando é necessário para a população, não se cumpre. Agora, quando é necessário para o outro lado do balcão, daí se cumpre. Então, eu clamo à administração pública municipal que tome uma providência. A Guinel, me parece que não é só Andorinhas, me parece que a região do Varanhas, ao longo do tempo, ela teve uma dificuldade muito grande. Falam até da escola Aldo Bonde, que está tendo uma certa dificuldade ali na região do Lagoa Dourada. Me parece que uma dificuldade muito grande, inclusive, de amparar o pessoal que foi para lá sem um planejamento prévio de posto de saúde, de escola. Simplesmente retiraram as pessoas de um local e passaram para outro. O Varanhas está tendo esse problema ali na região, inclusive acarretando problemas de segurança pública. Ali procede mesmo, Laroca, a região do Lagoa Dourada, Costa Rica, Londres. As pessoas que moram nessa região precisam vir até o colégio estadual que fica no Rio Verde. E o ônibus vai para o terminal de Varanhas, não passa ali. Então, se criou uma linha que foi colocada lá, porque a justiça interviu no caso, obrigando que o Rio Verde vá até o terminal de Varanhas para poder trazer esses alunos que saem ali do Lagoa Dourada, do Costa Rica, que vão até o terminal de Varanhas, para poder embarcar no ônibus do Rio Verde, para poder descer no colégio estadual. Vamos, porque o pessoal se desloca de lá, vai para o centro para estudar,
E não tem como voltar, é isso? Esses alunos, eles moram na região do Lagoa Dourada, Costa Rica, Londres e Panamá. Tá. E eles precisam estudar na escola estadual que fica no Rio Verde, que se eu não estiver equivocado Nossa é o Senhora Glória. da Glória. Isso. E não tem ônibus que passa por ali. Então, eles há muito tempo vinham caminhando. E dia de chuva, imagina, você caminhando lá do Costa Rica, do Muita Londres, gente que não ia para aula. para vir para o colégio estadual. A falta de mobilidade urbana em Ponta Grossa é exagerada, sabe? É uma coisa assim que, como que pode uma cidade desse tamanho ter tanto problema na questão de mobilidade urbana? Aí teve que a justiça entrar no caso para obrigar a prefeitura fazer com que a concessionária de transporte coletivo colocasse um ônibus para poder atender essa demanda. Que daí ele leva os alunos até o terminal da Nova Rússia, o terminal da Nova Rússia, do Varanas. Do terminal ele volta e daí vai para o Nossa Senhora da Glória, ali para a região do Pitangui. É isso? Sim. Sai os ônibus lá do Lagoa, Costa Rica e Londres e vai até o terminal de Varanas. Desses ônibus, vai e volta. E o pessoal daí volta. E daí o ônibus que vem do Rio Verde, que vem do centro, ele passa pelo Rio Verde e vai lá no terminal de Varanas. Esse ônibus que quando ele retorna para ir para o centro, ele vem para o Rio Verde novamente e ele que traz os alunos. Agora a pergunta que eu vou fazer, a pergunta que eu não quero calar. Por que não tem um colégio estadual lá se tem demanda para isso? Por que não tem um colégio de ensino médio lá na região? Porque se foi, a demanda está lá. Quantas mil pessoas foram morar na região? Quantas crianças não tem lá? Tem mais de 2.000 casas. E por que não foi feito? E aí você colocou as pessoas lá, não se pensou em colégio Então, estadual, colégio municipal. De ensino médio não tem, só o fundamental que é o Aldo Bonde. Aldo Bonde que está super lotado, né? Então Ele já está super lotado. Já está Tem super. crianças de lá que vêm... Por favor, no microfone, faz favor. Tem crianças de lá que vêm estudar no Núcleo Pitangui. Que vem do... Vem até para o CEMEI de lá no Pitangui. Porque não tem, é muita criança e para quantidade de vaga X. Foi uma falta de planejamento. É igual nós Problema saímos... de água. Agora me parece que estava dando problema de água em determinada região também do Varana, inclusive interrompimento de abastecimento, principalmente no núcleo Gavi Federman, ali aquele problema crônico ali da Siqueira Campos para baixo, naquela região que vai até o São Francisco ali, problema de abastecimento de água, estavam até cortando. Eu acho que ao longo do tempo colocaram as famílias como Andorinha. Andorinha foi a prefeitura que fez. Teria que dar estrutura. Vocês estão recebendo carta lá no lugar? Não, não temos correio. No meu caso, as minhas contas vai tudo na Afonso Celso, na casa da minha sogra. Eu tenho que buscar lá. Porque não Temos, tem CEP. temos nome de rua, tem CEP, não temos placa nas ruas com os nomes. O correio alega que não vai. Porque a prefeitura, porque quem coloca Aí- a placa na rua é a aí prefeitura. o Vocês pediram para a Sim, prefeitura aí você faz lá o protocolo, né? aquele número de telefone. Estamos fazendo, o ano passado, começou o ano, estamos fazendo, daqui 3 meses a placa está pronta. Estamos chegando no final do ano. Passaram para nós que até dezembro Agora, é para sair as por placas. favor, prefeitura, né? Placa do nome de rua, isso Não é tem. responsabilidade da Não prefeitura. Colocando as placas, vocês já vão poder receber carta. Aí diz que sim. Já tem CEP, Sim, nome tem de rua CEP, e CEP. nome. Só falta a prefeitura, A prefeito. Prolar Por favor. exigiu que nós colocássemos número nas casas e as caixinhas de correio. Todos colocaram. Todos colocaram. Sim. Então, no aguardo, então, Estamos no aguardo. da parte do poder público. Pavimentação de rua. Não tem. Mato Colocaram e poeira. vocês e não tinha pavimento Sem de rua. estrutura nenhuma. Tem galeria? Tem, Galeria tem. Tem. Esgoto? tem. Esgoto tem. Ó, pelo menos Pra- tem. pra- Só que a infraestrutura urbana, engraçado, né? Quando um loteador vai fazer, Aguinel, ele tem que cumprir uma série de variáveis e tem que resolver o problema da infraestrutura, inclusive com pavimentação. Lá não tem pavimento. Não. Não existe. E foi feito pela Prolar. Sim. Tá bom. Pra É só para você também, telespectador, entender o que está acontecendo aqui. Só para responder a sua pergunta, se chega cobrança na nossa casa? Sim, chega. A Prolar com o seu carro, levando os carnezinhos para nós pagar. Aí você chega. Aí você chega. Eles acham a rua? Acham a rua, Perfeitamente. casa por casa, eles acham. Olha. Outra coisa que chega é a Copel e a Cenepar, porque eles já tiram a fatura da conta Já na sai hora. ali na hora. São as únicas cobranças. Se o senhor for precisar levar um comprovante de endereço para abrir conta de loja, você consegue, mas se for para mandar a cobrança para sua casa, não vai. Aí eu tenho que sempre mandar para casa da minha sogra.
Mais alguma dificuldade no seu bairro? Sim, muito Se é mato. que cabe mais alguma dificuldade, Como né? diz o Agnel, você quer por numeração? Vamos lá. Estamos abandonados com o mato. A máquina só foi até o nosso bairro antes da eleição. Ah, daí vai. Foi, mas daí ela foi. vai, ela rocha tudo, Pra ter uma tudo. ideia, teve- Aquilo fica terreirinho. Aham. Terreirinho. Antes Sim. da eleição fica todo Teve- terreirinho. Depois da eleição, daí Deus o livre. Daí eu Teve mato. vereadores que foram tirar selfie, estava tudo lindo, maravilhoso. O ônibus entrou na vila, terminou a eleição, perdimos o ônibus e perdimos o resto da pavimentação. Olha, desculpa, a gente ri até. Ri para não chorar. Ri para não chorar, Com a situação. porque é um absurdo, né? E eu uso da máquina pública para fazer campanha eleitoral, de assumir compromisso com a comunidade e não cumprir. Primeiro que não é um compromisso, é um direito que a comunidade está reivindicando aqui. Ter ônibus a 400 metros, você não acha que é justo, telespectador? Senhor prefeito, provavelmente alguém do seu grupo político deve estar assistindo o programa e gravando aqui. Eu quero que quem está gravando passe isso para o prefeito, entregue essa gravação para ele ver o comportamento de pessoas que fazem parte do governo dele, como é que eles estão tratando o povo. Nessa última eleição foram lá no bairro, né? Campearam o povo e acharam o povo em casa, limparam, deixaram um terreirinho lá, né? Fizeram tudo. Agora sumiu, escafedeu-se, não encontra mais ninguém, né? A comunidade está aqui agora reivindicando, e é uma reivindicação justa. São reivindicações, todas elas, que têm que ser cumpridas pelo poder público. Ter segurança pública, ter um transporte coletivo de qualidade, dar acessibilidade às pessoas. Nós estamos vendo o depoimento aqui, nós temos que ajudar, nós temos que colaborar para que isso não tenha mais esse problema de acessibilidade, que o direito de ir e vir do artigo 5º da Constituição seja cumprido, evidentemente à risca, porque é direito fundamental. Um transporte coletivo de qualidade, respeitada a lei. Ninguém está pedindo mais do que aquilo que consta da lei. E o que está acontecendo? É processo político. Ele não é um processo governamental, onde você já tendo o povo com a responsabilidade de quem tem que fazer política pública e atender à reivindicação. Não. É simplesmente momento eleitoral. Momento eleitoral vai lá, limpa. Então vamos lá. Primeira coisa, tem que ver a questão do ônibus, né? Sim, para ônibus. vocês. Segunda questão, qual é? Segurança pública. O correio. O correio, colocar placa de rua, senhor prefeito, placa de rua. Prefeitura está ruim das pernas, mas para comprar placa de rua, acho que tem condições, né? Denominar. Posto de saúde. Vamos lá. Não O tem. posto de saúde, ele não estava adequado para receber nós. Entendeu? Ele tinha quantidade X do núcleo Pitangui e Rio Verde. Aí chega uma nova população, você vai lá, no meu caso, eu fui com o meu menino. Saúde da família. Vocês estão enquadrados em qual grupo do saúde da família ali? Tem A enquadramento? gente nem sabe ainda, para você ter noção. Porque assim, a gente foi, no meu caso, eu fui com o meu menino com 40 graus de febre. Agora você faz uma triagem com a enfermeira. A enfermeira olhou para mim, não, mas não é nada. Não é nada, porque ela não posou no UPA com uma suspeita da apendicite. Porque a área médica da minha região, que diz que agora é a área, né? Sim, não por estava. isso que eu digo, vocês foram enquadrados em alguma área. Sim, só que até agora não está específico, porque assim, você vai lá marcar uma consulta, você leva 3 meses para consultar. 3 meses. 3 meses, é agendado. É médico cubano lá? Sim. Olha, eu já vou avisar. Depois nós vamos ter uma outra entrevista aqui, nós vamos avisar. Os médicos cubanos vão embora. É outro problema sério que vai ter nas comunidades, nos bairros. Você vê, com os cubanos, a gente já agenda 3 meses para consultar, calcule 100. Porque Eu fico imaginando. daí tem um médico sobrando no posto lá que, por sorte dele, os pacientes dele, ninguém mais fica doente. Você chega com o teu filho queimando de febre, ele não atende, porque nós não pertencemos à área dele. Aí a mãe dela, no caso, infartou. Para você ter noção, ela ter conta também. A sua mãe teve infarto. Pois é, daí voltando à questão, que daí já vem até a questão do ônibus. A minha mãe teve um infarto, porque aqui a gente divulgou só o problema da Stephanie, mas lá tem muitas pessoas de idade que têm dificuldade para caminhar, tem pessoas com criança de colo. No caso meu, nos fundos da minha casa, tem uma mulher que tem 2 crianças pequenas, praticamente de colo as duas.
Então, quando você vê, assim, ela está indo com as 2 crianças pegar ônibus para não sujar o calçado em dia de chuva e ainda tendo que equilibrar um guarda-chuva para poder levar as crianças. Então, a minha mãe infartou, tem 1 ano que ela infartou e ela ficou com muita dificuldade para respirar, para fazer caminhada. Tem muita falta de ar. Para ela pegar o ônibus, para você ter uma ideia, ela anda 1 quadra e descansa 15 minutos. Ela anda mais 1 quadra, descansa 15 minutos. Agora, tem cabimento uma pessoa que infartou, que ficou com a saúde debilitada, que por recomendação médica ela não pode fazer esforço físico nenhum, andar 11 quadras e meia para conseguir pegar um transporte coletivo, Absurdo. nos dias de hoje. Absurdo. E não é uma nova linha, é uma extensão de linha. O mesmo ônibus que passa no Pitangui Poderia iria só fazer dar uma continuidade para uma achar continuidade. e voltar. É falta de bom senso, acredito Sabe? eu. Então, do eu poder até público. lanço um desafio aqui para quem é Gerencia o responsável sistema. por Vamos isso. lá. Fica 1 mês, 15 dias na nossa casa, dependendo de pegar ônibus 4 vezes ao dia, vamos citar o exemplo da Stephanie, que seja 3 vezes, eu não sei quantas vezes, se eles são de almoçar em casa ou não, mas eles fazerem esse trajeto que nós fazemos, com chuva, com sol, para pegar ônibus. Está lançado o desafio. Roberto Eles Pelissari, ficarem e fazer presidente isso, mas da não é autarquia, ir lá o de gerente, carro, é ir lá e fazer e o ficar trajeto lá, morar que lá. a gente faz. Mas chama, você daria guarida para o presidente da Nesses autarquia casos, ficar aqui, nesses casos nesse eu caso você daria. faria. Eu Olha faria. Aí. Então tá aí. Está lançado o desafio. Vamos resolver o problema da comunidade, por favor. Eu estou pedindo aqui, é um direito, né? Será que vamos entrar com o processo do dever de fazer? Será que vai ter que ser feito isso? E é o que vai ter que ser feito. Então vamos se coçar, moçada, e vamos resolver o problema. Guinel, tem mais alguma coisa para falar, Guinel? Então, você veja bem, Laroca, escutando o que eles acabaram de falar. Não está pedindo favor nenhum para o poder público, é uma obrigação, é um direito que eles assistem. O ônibus não vai entrar de graça, eles vão pagar a tarifa do ônibus. E quando nós fizemos o protocolo na prefeitura, veja a resposta que nos deram, que lá não teria como o ônibus manobrar para poder ir até o final, e também alegaram que não tinha a demanda suficiente para poder colocar o ônibus lá. Então, essa resposta da prefeitura é a resposta SCC. Se colar, colou. Então vamos deixar essa de lá que não colou. Não colou. Né? Venham com outra resposta, esta não cola. Eu acho que é uma extensão do ônibus, o ônibus vai até lá, dá um jeito de limpar o terreno lá no fundo para fazer a manobra, arruma uma maneira de fazer a manobra, não vai até a última, pode ir uma quadra Por antes. 30 dias eles conseguiram fazer a manobra. É Na isso aí. época eleitoral, o ônibus Na conseguiu época fazer. da eleição, o ele ônibus conseguiu, aí a Mas rua é que era estava um ônibus acessível. por cabo eleitoral. Esse ônibus Exatamente, cabo eleitoral, entendeu? ele faz tudo. Ele só não faz depois. E tem um morador bem na esquina onde o ônibus fazia a manobra, que ele trabalha com uma carreta, uma Scania, está E ele lá. parava lá. E ele faz uma manobra ali, Ah, ele coloca no a quintal da Scania- casa dele. A Scania manobra, o ônibus não. Exatamente. Então, olha aí, ó. Então, Vamos levar essa reivindicação. passa para a próxima, desculpa, que como diz, essa não colou. Essa não colou, Essa essa não deu. SCC, essa não Então, colou não também. resolveu. Tanta coisa, né? Depois de tudo isso, Laroca, aí nós se obrigamos a ir no Ministério Público com elas. Aí Tá fomos feita lá, a denúncia. fizemos a denúncia, protocolamos lá, e agora, pelo que a gente está sabendo, vai ser aberto um inquérito para poder agora fazer aquela obrigação de fazer, porque o município Sim. execute. Executa, é uma obrigação de fazer. E é 400 metros e vão cumprir. Não tem, é lei, é texto legal, vai ter que cumprir. Eu desejo a vocês boa sorte na reivindicação. Estão de parabéns, Stephanie está de parabéns, vocês estão de parabéns. Reivindicação tem que ser feita, tem que encontrar, acho que a população tem que ser cada vez mais participativa, não somente no pleito eleitoral, mas durante o mandato, está cobrando dos parlamentares, cobrando do executivo, uma atitude de resolver o problema da comunidade. Acho que é justo o que vocês estão fazendo. O programa está sempre aberto. Se vocês não encontrarem Guarida aqui, vocês vão encontrar Guarida. Podem procurar o Aguinel, a gente aqui, que a gente vai dar guarida a vocês e vai tentar levar essa justa reivindicação ao conhecimento, pelo menos da comunidade. Eu te garanto que alguém que ligado ao governo está vendo o programa. Já vão se coçar, já vão, ó, Laroca está falando lá, e tem que falar, porque foi usado na campanha eleitoral. O núcleo deles foi alvo de um estelionato eleitoral. Vão lá, fazem tudo, faz o vucu-vucu, o deputado Sandro Alex, os deputados aí que foram candidatos,
Olha que feio isso. Que feio. Né? Eu não estou dizendo que foi o senhor que fez, mas eu estou dizendo que alguém fez. Mas o senhor é muito ligado ao prefeito municipal. Vamos resolver. Né? Vamos pedir aos outros deputados aí, o Aliel, o Plauto, a Mabel Canto. É justa a reivindicação. Né? Aos vereadores, os vereadores foram lá tirar selfie. Ou do selfie. Volta lá do selfie. Vai lá julgar o povo. Agora, só porque acabou a eleição, o teu candidato ou se elegeu ou não, você sumiu, olha aí, vai lá e resolva o problema da comunidade. Para de fazer muvuca e fazer coisa errada. Eu quero agradecer, né, para você ter abrido espaço para a gente falar. Como a Adriane já fez 2 pedidos, foram gravar com ela, aí como a gente não consegue debater com as pessoas que dizem que está tudo resolvido e não está resolvido nada. É só promessa. É como o vereador que fez a selfie, ele sabe que eu mandei vários WhatsApp para ele, outros vereadores que procurou, que daí a gente foi na Câmara, que não resolveram nada. Foi só passado a mão. O ônibus só aconteceu porque tinha campanha eleitoral. Como as casas foram entregas antes da eleição do prefeito Marcelo Rangel. Ele sabe disso, que eu não estou mentindo. Foi em setembro e outubro foi a época da eleição para prefeito em Ponta Grossa. Então, eu tenho meus documentos na minha casa. Então, esse é verdade. Reivindicação de vocês. Então, eu acho injusto nós estar lá jogado, porque nós estamos jogados, isso, vamos falar bem a real, estamos jogados, abandonados lá. Porque as portas que a gente vai e fala, vamos resolver, não resolve nada. Isso já faz 2 anos e 2 meses. Nós vamos cobrar. Eu agradeço. Se o Ministério Público não entrar com a ação de dever de fazer, nós vamos entrar. Né? Nós vamos entrar com essa ação aí, vamos entrar. Então, gostaria que vocês mantivessem informado. A Guinel tem meu telefone. Se por um acaso faltar aí, a gente entra com a ação, até porque cumprimento da lei, a gente vai dar um jeito, pega algum advogado, colega aí que possa resolver o problema da comunidade aí, entrar, porque é um direito justo, né? Que a comunidade tem o direito de reivindicar e de acionar o poder público para que ele faça. E só para complementar, nós estamos abertos a negociações, só em questões, igual foi colocado esse ônibus nesses 30 dias aí, que seria para nos ajudar. Facilitou para a Stephanie somente de manhã, porque ela pega o ônibus de 7h35, ela começou a pegar o de 7h20, porque diminuía a caminhada de 11 quadras para ela. Mas nos outros horários não ajudou. Mas então, vocês estão abertos ao diálogo de conversar com o poder público para ver se resolve essa questão de demanda, de repente horário que o ônibus deva passar. Exatamente, era isso que eu ia te falar. Porque lá no Núcleo Pitangui ele passa a cada 13 minutos. Para nós nem precisa ser isso, pode ser de 40 em 40. Sabe? Pode estabelecer, mas que seja um horário que possa atender a necessidade de deslocamento da comunidade. Porque não adianta passar 7 da manhã e meio-dia. Ela volta às 23 da faculdade. As crianças entram que horas na aula? O meu filho entra às 7h30, ele tem que pegar ônibus de 6h20. Pois então. A maioria das crianças que estudam em outro colégio fora da vila é o mesmo horário. E que está com problema de demanda, então, obviamente, tem que estudar volta ao meio-dia, né? Meio-dia e meia da escola. Se de repente estuda no Regente Feijó, tem que se deslocar até o centro da cidade. Ensino vai médio. fazer um curso, quem trabalha. Porque eles colocam um ônibus 7h20. Quem trabalha no comércio, o comércio abre às 9h. Aí a pessoa vai 7h20 para o centro para ficar esperando o comércio abrir 9 horas, para aproveitar o ônibus. E a empresa, as firmas, as indústrias, é às 7 da manhã que o pessoal começa a trabalhar. Então vocês eu acho que é justo. Né? Vocês podem até diminuir, vocês abrem mão de não ser um fluxo tão grande, mas que faça num horário que combine com o planejamento de vocês. Exatamente. Justa reivindicação. A Guinel, estamos à tua disposição, aberto, qualquer coisa que precisar, comunidade. É só vir até o programa, pelo menos aqui a gente vai dar espaço para que vocês possam reivindicar. Eu garanto que alguém está vendo ali na telinha, principalmente alguém ligado à Prefeitura Municipal. Eles ficam, nossa, mas está falando mal, não estamos falando mal. Estamos pedindo uma reivindicação justa, a comunidade está vindo aqui cobrar. E vai ter mais cobrança a partir de agora. Aqui o espaço está aberto para que a comunidade possa se manifestar, porque muitas vezes o espaço fica difícil, né? Esse espaço de comunicação e de fazer com que o poder público cumpra sua responsabilidade. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Olha, foi um prazer conhecer a Stephanie, a tua realidade, muito legal.
é um exemplo de vida, de vocês estarem aqui, de vocês estarem reivindicando, de vocês estarem correndo atrás do direito adormecido de vocês. Tem que acordar esse direito adormecido. E a Guinel, parabéns pela tua luta, continua sem mandato, mas correndo atrás, né? Eu sempre falo, Laroca, só com o toco da espada, mas lutando sempre. Com o toco da espada. Um grande abraço, nós terminamos o bloco aqui com a comunidade e lembrando sempre, né? Tem que correr atrás do teu direito, vai reivindicar, vai correr atrás do teu direito, isso é fundamental para que você logre êxito e que a comunidade possa se organizar. E exemplos como esse da Stephanie, da busca do ensino, nós temos que dar oportunidade para todos, para que possam correr atrás e possam vencer. E para isso, depende da comunidade se unir, de estar forte, de estar fortalecida em busca do seu direito. Um grande abraço.